nome de Jesus, quinta-feira ele está comprando as lâmpadas para colocar as lâmpadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho que tem que trocar essa fiação. Mas a presença de Deus é muito grande aqui. A presença de Deus é muito grande aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, feche seus olhos em nome de Jesus. Não precisa se colocar sobre os pés, não. Pode ficar sentadinho. Soberano Deus. Nós somos falhos, Jesus. Aleluia! Nós somos pecadores. Só a tua graça. Só o Senhor, Jesus. Para olhar um ser tão pecador como eu e me tirar do lamaçal do pecado. Jesus, perdoa as minhas falhas. Sonda o meu coração, a minha mente, a minha alma. Deus, e não afasta o teu Espírito, Senhor, da minha vida, Senhor da glória, porque sem o Senhor eu não sou nada. Meu Deus, eu sinto a tua presença sobre esse altar. Eu sinto uma luz que irradia essa igreja. Meu Deus, não é ano de ficar parado. Não é ano, Deus querido, Deus amado, de continuar da mesma forma. Eu sei que grandes coisas o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Em nossas vidas, na nossa casa, no nosso deitar, no nosso levantar, Jesus. Enquanto muitos estão caminhando para a sua própria vontade, para o seu próprio deleito, Senhor, nós estamos negando a si mesmo, ó Deus querido e Deus amado, e vindo buscar a tua presença. Jesus, não deixa, Senhor, a tua igreja sem a tua presença que está próxima de voltar. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida. Meu Deus, envolve a nossa vida com a tua presença, Senhor. E guarda, Senhor, a cada um de maneira diferente. Jesus, é o Senhor, meu Pai, que nos cobre de todo mal. E pelo teu sangue nós não somos consumidos, Deus. Nós não somos dignos nem de falar o teu nome eterno. Mas o perdão que nos alcançou, o perdão não merecido, Senhor, nos livra e nos cobre de todo o pecado. Jesus, perdoa o meu amanhã, Senhor. Perdoa o amanhã dos meus irmãos. Perdoa, Senhor, aquele que não consegue viver em comunhão, em santidade, Deus. Dá ele uma roupagem diferente, dá ela uma roupagem diferente. E põe o seu escudo, ó Deus querido e Deus amado, para que o mal não nos alcance. Jesus, guarda a tua igreja. Guarda os teus. E nos livra até o dia que o Senhor vem do céu. Em nome de Jesus. Irmão, eu quero compartilhar algo com a igreja. E algo diferente. Que Deus colocava no meu coração. Irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis. Quem está me ouvindo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Gênesis, um homem da linhagem de Sete, por nome de Noé, aonde, vou pegar essa pregação, aonde a terra estava corrompida
pais davam os filhos para casar, e a vontade humana, ela perseverava ao ponto de chegar até Deus e não agradar. Deus levantou um homem por nome de Noé e disse para ele: construa uma arca, porque eu vou destruir a terra com um grande e forte dilúvio. E a Bíblia diz que Noé veio pregando o que ele ouvia em meio à tempestade humana durante 100 anos, falando sobre a volta, sobre a destruição da humanidade. Eu posso entender e contemplar Noé no primeiro ano, dizendo para o povo: existe um ser supremo que chegou até a mim e disse que vai destruir a terra com dilúvio. Eu posso, com os meus olhos espirituais, entender Noé pregando a palavra no primeiro ano, e muitos dizendo: esse é doido, esse é louco. No segundo ano, isso não vai acontecer. No terceiro ano, isso não vai acontecer. Eu fico imaginando quando se passa 10 anos Noé pregando a palavra, para endoideceu de vez. Se passa 20 anos e nada acontece. Mas Noé continua pregando a palavra, porque Deus falava com Noé: Noé, constrói a arca. Aleluia, Pai. Noé, constrói a arca, Noé. Estão chamando Noé de doido, e Noé está construindo a arca e falando: vai acontecer o dilúvio. Glória a Deus. Estão falando que não vai acontecer, e Deus está falando com Noé: Noé, vai acontecer o dilúvio. Constrói a arca, Noé. E está Noé construindo a arca, e Deus e o povo chamando Noé de maluco. E está Noé construindo a arca e o povo falando: para que tal coisa? Porque Deus fez uma promessa para Noé: eu vou destruir a terra em água. Vou abrir as comportas de cima e vou abrir as comportas de baixo. Ou seja, nunca havia havido chuva na face da terra. Então o povo não acreditava. Glória a Deus. Porque talvez alguém conhecia Noé e não acreditava que Noé era capaz de ouvir a Deus. Porque talvez as pessoas já conheciam a família de Noé e achavam assim: daquela família vai sair algum profeta, ainda mais do Deus Altíssimo. Mas Deus está mandando te dizer nessa noite: se você está construindo a tua arca, fica despreocupado, louvado seja o nome do Senhor. Dentro da tua arca que Deus mandou você construir, tem lugar para os seus filhos. Dentro da tua arca que Deus mandou você construir, tem lugar para o seu marido que está desviado. Dentro da tua arca que Deus mandou você construir, ainda aquele que não nasceu lá dentro, ele vai estar salvo. Não se preocupa, deixa ele te chamar de doido, deixa ela te chamar de doida, deixa ele apontar e falar que da tua família não sai nada. Mas Deus está falando: eu quero os improváveis, eu quero os improváveis, eu quero os improváveis. Jesus está falando: eu quero os improváveis, é os improváveis que eu quero, para quando acontecer dizer: eu não parei para dar ouvido. É porque naquela família não acreditava que era capaz de sair um profeta. E vai passando os tempos e Noé vai construindo e ouvindo a Deus. E vai se passando o tempo. E Noé devagarzinho, ele vai construindo a arca, madeira por madeira, compartimento por compartimento, separação por separação. A Bíblia diz que Noé tem 3 filhos: Cã, Sem e Jafé. Eu fico imaginando quando
Noé dá ordem aos seus filhos. Enquanto está a terra toda se divertindo, Noé fala para os seus filhos: vai no meio do mato, vai cortar lenha. Mas por que, papai? Porque Deus falou que vai destruir a terra em água. Vai para o meio do mato. Mas por que, papai? Porque Deus falou comigo que vai acontecer um dilúvio. E quem estiver fora da arca não só vai perder a vida, como também vai perder a salvação. Olha para quem do seu lado nessa noite, em nome de Jesus. Fala olhando dentro dos olhos dele: não importa o tempo. Fala para ele. Fala para ele: não importa o tempo. Fala para ele, fala para ela. O importante é que Deus está falando contigo. Fala para ele, fala para ela. O importante é que Deus está falando contigo. Fala para ele, fala para ela. Está construindo, fala para ele, fala. Está construindo a arca da forma que Deus mandou. Está construindo a arca da forma que Deus mandou. Fala para ele. A arca tem que estar do jeito que Deus mandou. Fala para ele, fala para ela. Tem que ter 20 cômodos de altura. Tem que ter 10 metros de comprimento. Mas o segredo é estar do jeito que Deus mandou. É do jeito que Deus mandou. Glória a Deus. Aleluia. Se passa 100 anos. Se passa 100 anos. Se passa 100 anos. E a terra perdida, corrompida com os prazeres da carne. Diabo Antônio Noé velhinho falando: Jesus vai voltar. Deus vai destruir a terra. Deus vai destruir a terra. Glória a Deus. E o povo preocupado do amanhã. E o povo preocupado com o que iria comer. E o povo preocupado com o que iria acontecer. E Noé está dizendo: Deus vai destruir a terra. Deus vai destruir a terra. E a Bíblia diz que Noé, na sua obediência, constrói a arca conforme a palavra de Deus chegou até ele. E a primeira coisa que Deus faz: Noé, bota a tua família para dentro. Aleluia. Noé, bota a tua casa dentro da arca. E Noé obedientemente coloca. E a Bíblia vai dizer que logo após que a família de Noé entra para dentro da arca. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Os animais vêm lá atrás. Aí eu fico imaginando, depois de 100 anos, depois de 100 anos, um projeto que aos olhos humanos é um projeto falido. Depois de 100 anos, as pessoas olhando para nós e falando: como é que pode? Tanto tempo fazendo vergonha. Como é que pode? Tanto tempo achando que Deus está falando com ele e nada acontece. Tanto tempo, louvado seja o nome do Senhor, e a vergonha não sai da casa dele. E Noé está falando: não importa o que pensam de mim, o importante é que eu conheça a Deus. Eu vou ficar dentro da arca, eu não vou sair do lado de fora de jeito nenhum. Aí eu fico imaginando o quê? Quando o povo começa a ver os animais passando para dentro da arca, eles devem pensar assim: caramba, Noé é doido, mas nem tanto. Porque cobra não obedece ninguém. Mas está passando um casal de cobra entrando para dentro da arca. Leão, o que passa na frente dele vira presa. Mas está passando um casal de leão para dentro da arca, mas sem atacar ninguém. E os animais vão passando em comunhão e ordenança um após o outro. Aleluia. A Bíblia vai dizer que começa a chover. A Bíblia vai dizer que começa a chover. A
Bíblia vai dizer que começa a chover. E o que Deus tinha prometido para Noé, depois de 100 anos se cumpriu. Olha para quem está do seu lado, em nome de Jesus. Fala para ele, está demorando, fala para ele. Olha para Noé, fala para ele. Está demorando, fala para ele. Olha para Noé, fala para ele, fala para ele. Para você acha que 10 anos é muito. Para Noé 100 anos foi um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Se Deus está falando com você que vai fazer, independente do que aconteça, na hora dele vai se cumprir. A tua casa vai ser salva, o teu marido vai ser salvo, a esposa vai ser salva, o vizinho através do seu testemunho vai ser salvo. Só continua dentro da arca, só continua dentro da arca, só continua na posição que Deus te chamou. Às vezes você é mal entendido, você está achando que você é perseguido. Agora imagina Noé, aonde Deus não falava com ninguém, só com ele. Faz a arca, faz a arca, faz a arca que eu vou destruir, faz a arca porque eu vou acabar com tudo. Começa a chover, irmãos. E agora quem não dá ouvido, lembra que começou a chover. E a profecia de um homem que para todo mundo que era louco estava acontecendo. E lembraram assim de Arno e o evangelista: eu vou correr lá na arca, para ver se dá tempo de eu entrar também. Mas quando chegaram lá, não foi Noé que fechou a arca para o lado de dentro. A Bíblia vai dizer que Deus ele fecha a arca para o lado de fora. E quem estava para o lado de fora não consegue passar para dentro. E quem estava dentro também já não consegue sair mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quem estava fora não consegue entrar mais. E quem estava dentro, eu vou continuar na presença, eu vou continuar obediente, eu vou continuar ouvindo Deus, eu vou continuar ouvindo Deus, eu vou continuar ouvindo o Eterno. Deus está falando comigo, eu vou obedecer. Deus está falando comigo, eu não vou desviar. Deus está falando comigo, eu vou passar o que passa. Eu vou continuar na presença, eu vou continuar na presença, eu vou continuar firme. Eu não vou vacilar das pés. A tempestade acontece. E quem não acreditou? E quem não acreditou? E quem não acreditou teve que pagar com a vida. Evangelista Wellington. A promessa da arca, a promessa da arca, a promessa do dilúvio aconteceu. Aleluia. 40 dias e 40 noites de muita chuva, de muita água. O céu se abre e as águas descem de cima. As comportas de baixo se abrem e a água brota de baixo para cima. E a Bíblia diz que nenhum ser vivo alcançou a salvação, a não ser quem estava dentro da arca. Se Deus está falando para ficar dentro da arca, não tem como dilubriar o Evangelho, não tem como achar coisinha no Evangelho. A Bíblia é tão clara, a Bíblia é tão clara que não foi o homem, não foi Mateus que escreveu. Foram palavras de Jesus dizendo: aquele que tirar ou acrescentar um tio da palavra dele, um tio só, ou uma vírgula. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Diácono animado. Seu pastor não está bravo com você, ele não está te chamando de animado não, tá? E quando eu chamo ele de animado, ele acha que eu estou bravo com ele. É que depois de 40 dias, aonde já não havia mais vida, já não havia mais nada,
Deus, ele faz uma promessa. Quem está me ouvindo? Diga glória a Deus. Deus, ele faz uma promessa para Noé. E faz aparecer um arco-íris dizendo que ele não destruiria mais a terra em água. Mas o que mais me chama a atenção é que no meio desses animais que entraram dentro da arca, também entrou um casalzinho de pomba. Eita glória. Entrou um casalzinho de pomba também dentro da arca. A Bíblia vai dizer que Noé solta aquela pomba. Aleluia, Pai. Da glória. Oh, general, a esperança, Pai, amor de Deus, Deus da glória. Livro de Gênesis. Eu estou arrepiado, irmãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Livro de Gênesis, Glória, glória a Deus. no capítulo 1, diz assim: Aleluia. no princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas do abismo. Gênesis, Mateus capítulo 3. Jesus é batizado por João Batista. Deus brada em alta voz dizendo: eis aí o meu filho amado, qual eu tenho tanto prazer sobre ele. E aquele mesmo Espírito que pairava sobre a face do abismo desce em forma corpórea de uma pomba. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele desce diante de Jesus ali naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E o engraçado é que Noé solta uma pomba, porque a pomba, ela está simbolizando a presença do Espírito Santo. Presta atenção. A pomba vai, louvado seja o nome do Senhor, e não acha lugar para pousar, diácono, mas depois ela volta. Sabe o que Jesus está dizendo hoje? Você até me expulsou da sua casa, do seu coração, mas hoje eu marquei um encontro com você nessa noite. Eu marquei um encontro com você. Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Eu estou todo arrepiado. Jesus marcou o encontro. Jesus marcou o encontro hoje. Olha para quem está do seu lado, cheio da unção, cheio da presença. Fala com ele. O que foi destruído, fala para ele. Foi permissão de Deus, fala para ele. O que foi destruído foi permissão de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para restituir aquilo que foi destruído, para restituir aquilo que foi levado, para restituir aquilo que você achou que você perdeu. Oh, Espírito. A bomba vai, a bomba volta. Glória. Oh, Jesus, maravilha. E não é falar, ainda não tem terra seca, ainda não tem terra seca. Eu não sei como é que está a sua vida, o seu coração. Eu não sei como é que você está na noite de hoje. Glória a Deus. Jesus está procurando uma terra seca para repousar sobre o seu coração. Jesus está procurando uma terra seca para rodar, para que haja um plantio novo, para que haja coisas produtivas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Oh, Espírito. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo, a Bíblia vai dizer que Noé solta um porco. E muitos dizem que porco não é uma ave abençoada por Deus, porque porco é um animal que se alimenta de carne. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Noé solta pomba.
A pomba volta para Noé novamente. Noé solta o corpo. O corpo não volta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. As águas estavam abaixando, acredito eu. E quando Noé solta o corpo não volta, sabe por quê? Tinha muito corpo balançando, flutuando no meio da água. Então o corpo ficou parado, prostrado, comendo aquilo que não prestava. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está no mundo fraco, parado, Jesus está mandando te dizer: volta para o lugar aonde tem alimento de verdade. Volta para o lugar aonde a carne, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela não procede. Aonde procede o Espírito, aonde você vai ser fortalecido, aonde Ele vai segurar na tua mão e vai andar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É o que eu começava ali fora. O mundo não tem nada para nos oferecer, evangelista. O mundo não tem nada para nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos comendo as bolotas dos porcos e estamos achando que está mil maravilha. Pastor, mas por que você está falando isso? Agora. Aleluia. O ser humano que falar para mim que o pecado é ruim, eu chamo ele de vodka na cara dele. O ser humano que falar para mim que o prazer da carne é ruim, eu chamo ele de engorda. Pelo contrário, o prazer da carne te dá tanta satisfação, mas tanta satisfação que você fica cego. Você vicia, louvado seja o nome do Senhor. Mas é um prazer que vai passar e vai ficar aqui na terra. Mas o prazer do Espírito é algo que ninguém pode tirar de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É algo que é impossível compreender e explicar, e que não passa somente pela terra, que na eternidade também está te esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para quem está do seu lado na noite de hoje. Fala com ele: não sai da arca não, em nome de Jesus. Fala para ele, fala para ela: não sai da arca não, não pula da arca não, mas se pular da arca faz igual a bomba. Vai, depois volta. A arca está te esperando. A arca está te esperando. A arca está esperando a tua casa. Às vezes pensam assim: eu vou lá fora, mas para mim já não tem mais jeito. Eu errei, já não tem mais jeito. Pelo contrário, irmãos, foi por nós, pecadores, que aquele ser puro, perfeito em todo o seu caminho, ele se entregou no Calvário. Pastor, mas como é que é isso? Na hora da crucificação, cheio de dor, transpassado por lança, com uma coroa sobre a sua cabeça e com uma placa aos olhos humanos de vergonha sobre as suas costas. Ele olha para o homem que estava do lado dele crucificado e disse para aquele: meu filho, você voou para muito longe, você voou para muito longe, você até andou distante, mas hoje é noite de você voltar para dentro da arca. Ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Ainda hoje eu te levo para onde você. Ainda hoje estarás comigo. Não tem jeito. Quem é das trevas vai ser treva até ele voltar. Mas quem é da luz vai se incomodar lá fora. Quem é da luz vai parar de falar mentira. Quem é da luz vai parar de ser endemoniado. Quem é da luz vai mudar a postura. Quem é da luz vai ser liberto. Nem que seja no último dia de vida. Quem é da luz, Jesus alcança. Fica dentro da arca em nome de Jesus. Fica dentro da arca no nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que a arca para no monte chamado Ararat. E quando ela atraca, Noé desce com a sua família.
louvor, irmão. Que o olho não viu, ouvidos não ouviu, Deus preparou. Às vezes o cenário pode até ser feio, irmãos. Às vezes a luta pode até te amedrontar de tal forma que você acha assim, caramba, não vai parar. Agora imagina, obreiros, primeiro dia, muita chuva. Agora imagina a igreja, segundo dia, muita chuva. Terceiro dia, muita chuva. Quarto dia, muita chuva. Quinto dia, Jesus, quando isso vai parar? Porque a gente sabe quando começa a chover muito, o dia se transforma em noite e a gente não enxerga nada. Mas eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria pelo amanhecer, ela vai acontecer na minha e na sua vida. A tempestade pode estar acontecendo nessa noite. Para você achar que o amanhã não vai chegar, pode passar o tempo que for. Jesus está dizendo que o amanhã vai chegar na sua vida. O amanhã vai chegar na sua vida. O amanhã vai chegar na tua vida. E aqueles que zombaram de você, disseram que você não ia alcançar as promessas que Ele te fez, vai ter que ver a história de Deus acontecendo na tua vida. Vai ter que ver as promessas de Deus acontecendo na tua vida. Vai ter que ver o que Deus prometeu para a tua casa acontecendo na tua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pastor, eu não acredito mais nada que sai de dentro dessa igreja. Não tem mais ânimo nenhum também para ficar dentro dessa igreja. Irmãos, eu passei por 2 ministérios, e o último, quando eu vi que não tinha mais nada para me oferecer, eu saí. Eu fui embora, e o meu ministério está aqui. Você não é obrigado a ficar em lugar onde você não acredita. Mas toma cuidado só de uma coisa: a arca ela pode fechar por fora. Na hora que você for dar um pulo e passar para outro lugar, a arca ela pode fechar para o lado de fora e o dilúvio acontecer e você ficar pelo meio do caminho. Eu não sou obrigado a ficar nesse ministério, concordo. Eu não sou obrigado a ficar em outro ministério, também concordo. Eu não vou entrar na parte dos animais porque a hora já se foi. Dentro da arca não existe predador. Dentro da arca não existe falsidade. Dentro da arca não existe animal melhor do que ninguém. Dentro da arca só existe obediência. Fica dentro da arca e obedece a palavra. Dentro da arca não tem tempo. Sabe por quê? O dilúvio está acontecendo lá fora. E nós temos que trazer quem está lá fora cego aqui para dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, a cobra passa e não pica ninguém. O leão passa e não come ninguém. O elefante passa e não come ninguém. É porque ouviram a voz do Senhor e disseram assim: não, é melhor eu obedecer do que sacrificar. Porque ninguém é obrigado a ficar onde não quer. Se não quer ficar, vai com Deus, está tudo certo. Quer ficar com a cara mal-humorada, quer ficar com dupla personalidade, quer ficar achando que tudo é para você, que tudo é para ele, que tudo é para ela, é só ir embora e acabou, está tudo certo. Porque a promessa de Deus, ela vai acontecer na minha vida gostando de você ou não. A promessa de Deus vai acontecer na sua vida gostando ou não. E eu gostando ou não, e acabou. O segredo é ficar dentro da arca. Ô pastor, por que você está falando isso? Porque eu vi Deus aqui agora mandando eu dizer isso. Os animais que estavam dentro da arca, muitas das vezes é mais unido do que os crentes que estão dentro da igreja. Porque há uma individualidade terrível. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Ninguém tem coragem de sentar, olhar um no olho do outro e falar: você está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E eu nunca vi um povo tão desunido, achando que vai para o céu dessa forma, dentro da casa do Senhor. É uma razão individual fora do comum. Onde a Bíblia diz assim: ó, Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. A Bíblia diz: Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Aleluia. Eu amo Jesus, igreja. Eu amo a Deus. Sou falho, cheio de pecado. Mas se tem uma coisa que eu não admito: louvado seja o nome do Senhor Jesus. É desdenhar daquele que me salvou. É desdenhar daquele que me trouxe do lamaçal do pecado e me pôs aqui na frente. Sabe por quê, irmãos? Eu compreendo tudo. E mais um pouco, eu só não compreendo a infantilidade. O sangue de Jesus tem poder. E nós estamos num tempo evangelista tão difícil, mas tão difícil que, para tirar de dentro da igreja, tem um monte de endemoniado dentro da igreja de Diácono Antônio. Mas para trazer para a igreja, você não vê ninguém. Você vê o pessoal fazendo assim na igreja, uma desfile de moda. Não falo com o irmão, não falo com o irmão, não falo com ninguém, e não estou nem aí se alguém olhar para mim de cara feia. Enquanto a Bíblia diz que nós somos espelho para quem está lá fora, para o novo convertido que entra dentro da igreja, para passar para dentro da igreja. Não estou nem aí se as pessoas me olham que eu sou obreiro, que eu sou pastor. O problema é que eu vou ficar de cara feia e não estou nem aí. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não tem problema. Se tirar um tio ou apresentar um tio é um problema danado. Imagina alguém sair de dentro da igreja por trás de você. Tem um encontro marcado naquele grande dia com quem consegue arrancar a ovelha de dentro da igreja, e lá fora ela se perde. Louvado seja o nome do Senhor. Vou falar e vou terminar. Encontrei um rapaz no ponto para ir trabalhar. Era um casal. E o casal, a esposa fez de tudo para tirar o marido daqui. E ele chega no meu ouvido no ponto, eu indo para o trabalho, 6 horas da manhã, que não é hora que ninguém está ouvindo doideira dos outros. Fala assim: rapaz, a minha casa não mudou nada. A minha casa ainda continua o inverno. Eu fico assim, ó. E falei para ele: ela fez tudo para te tirar de lá da igreja. Não foi? Foi. E ela mudou, não. E quem não prestava era a igreja. E quem não valia nada era a igreja. E aonde ela está? O pastor já voltou de banco, o pastor já tirou das irmãs, o pastor pintou os infernos. E a igreja que não prestava. Ou seja, não estou falando mal de ninguém não, filho. Eu estou dando mau testemunho para o crente não fazer a mesma palhaçada que essas pessoas estão fazendo. Indo para dentro da igreja dando mau testemunho. Pode deixar gravado, não corta nada não. Igreja é lugar santo. Eu tenho uma dificuldade danada de entender esse tipo de coisa. A igreja é lugar santo. Altar é lugar santo. A Bíblia diz que quando Moisés ele levanta o templo, e que Arão começa a zelar pelo templo do Senhor. Presta atenção para você que é crente. Moisés, Arão, ele coloca no sacerdote, fica todo bobo, né, evangelista? Fica todo bobo. E de tempo em tempo ele vai dentro da igreja, dentro do templo do Senhor, e diz que limpa o templo, porque ele gostava de estar dentro do templo. Deus, ele falou para Moisés assim: ó, avisa para Arão, seu irmão, que o dia que eu descer lá, se ele estiver lá dentro, eu vou fulminar ele. E ele não estava fazendo uma bagunça. Ele não estava dando mau testemunho. Ele estava zelando pela casa. Agora imagina só, obreiro, quem chega dando mau testemunho. Imagina só o encontro que vai ter com Jesus naquele grande dia. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: ainda está em tempo de se consertar. A porta da arca não se fechou. Se não se consertar antes que a porta feche, vai ter um encontro, mas não vai ter um encontro com Jesus. Vai ter um encontro com as suas próprias vontades. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Sabe o que eu fico mais feliz aqui dentro da igreja? É que as pessoas acham que as pessoas me ligam para contar as coisas. E é por isso que eu falo aqui em cima. Porque quando as coisas acontecem, Deus me avisa aqui em cima, rapaz.
E eu não tenho papo na língua, eu falo mesmo, porque Deus está mandando eu falar. Sabe por quê, irmãos? Ainda há profeta na terra, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode não estar ouvindo a Deus, mas eu estou igual Noé. No meio de uma colheita em cima da mata, Deus ainda está falando comigo. E eu não estou nem aí para quem vai se doer, para quem vai ficar de mudo. Para de falar besteira de quem não é para falar, e Deus para de falar no meu ouvido. Aleluia. É só isso. Só isso. Salmo 133 é só para os crentes. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Se você não é irmão, não posso fazer. Amém, irmãos? Terça-feira tem culto. Terça-feira tem culto. Quinta-feira tem culto. Terça-feira a pastora Priscila vai estar ministrando a palavra novamente na igreja. Culto de doutrina.